Que é isso aí? Quem gosta de carro antigo? Gosta, Fagner? Sabe qual é esse aí? É o Ford Galaxy 500. Esse carro fez sucesso, viu? Bonito. Isso é uma pintura. Isso não é uma foto, não. Acredite se quiser. Eu sei que é uma pintura porque eu conheço o cara que pintou. E eu vi ele pintando esse quadro. Incrível. Um cara muito competente. Isso é um Ford Galaxy. Você diria que, assim, lá no estojo do seu filho, ele guardou todas as canetinhas destampadas e uma bolinha de papel amassado lá dentro. E quando ele chegou em casa, você pegou o estojinho do seu filho, abriu para tampar as canetinhas e o papel que estava amassado foi todo manchado pela tinta das canetinhas. E quando você desembrulhou aquele papel amassado, olha lá, você acreditaria? Aquelas canetinhas ali soltando tinta no papel sozinho, deu nisso. Oh, coisa bonita. Essa casualidade é o que é proposto pela teoria do Big Bang. Do nada, isso. Um monte de gente que vê, que ouve, que tem cérebro, pele, pelo, que pensa, que tem orelha. Nossa, o corpo humano é complexo demais. Não consigo acreditar que a gente veio de uma explosão. Se eu pegar esse microfone, tirar aqui, colocar ele no chão e dar uma martelada em cima, ele não vai virar uma caixa de som. Ok? Destruição não gera construção. As coisas deixadas ao seu próprio acaso, elas se destroem. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Esse desenho foi feito por alguém, eu tenho certeza. Alguém fez. Há traços, há sinais evidentes. Alguém fez isso aqui. Isso não é fruto do acaso. E esse aqui? Esse é o que a gente faz, né? Esse é o que eu faço. Quando você olha para algumas coisas assim, e aí você pergunta, tem um profissional desenhista aqui, qual dos dois desenhos você acha que ele fez? Você não precisa pensar muito. Vocês estão de brincadeira, mas a gente não precisa pensar muito, né? Poxa, tem um profissional desenhista, ele fez esse desenho. Esse desenho aqui eu faço, as crianças fazem. A gente tem uma mente que pensa, e a gente consegue olhar para as coisas e perceber que existem traços, sinais de que as coisas não são fruto do acaso. E quando a gente olha para a criação, é a mesma coisa. Quando você olha um passarinho voando, eu não sei o que você pensa, não. Mas eu fico pensando, quem que foi que ensinou esse bicho a voar? Quem que foi que ensinou ele a bater asa? Quem que foi que colocou as penas dele nesse formato, encaixadinho uma na outra? Eu não sei se alguém aqui tem papagaio, mas dizem que o papagaio, se você cortar a pontinha da asa, ele já não voa. Então eu fico pensando assim, se a evolução é verdadeira, se nós viemos do macaco, e se o passarinho, antes de aprender a voar, era um passarinho que não voava, por que a asa dele foi crescendo se ele nunca conseguia voar? Como que a asa dele saberia que ela precisaria chegar naquele tamanho, naquela forma, naquele encaixe, que ela não poderia ultrapassar um certo peso? Como que a estrutura óssea do passarinho, que é toda porosa, para ser leve, para ele poder voar? Não, isso não veio do nada. Alguém fez. Eu olho e eu vejo. Alguém fez. É o que a gente chama a assinatura divina. A gente vive num tempo de muita correria. Eu falo por mim. Eu cheguei aqui, eu não era assim, Fagner. Eu chegava, não é verdade?
Eu chegava aqui, eu fiquei 3 anos vindo aqui, eu chegava meia hora de antecedência. Eu cheguei faltando, acho que 7 minutos. Viu? Nem me chama daqui uns 3 anos, porque eu vou chegar atrasado. Eu tô cada dia correndo mais e mais desesperado. E nessa nossa correria do dia a dia, a gente não tem 1 minuto para observar as coisas que estão ao nosso redor. Vocês moram no litoral. Quando você vai na praia, você olha assim para a areia e fica pensando, puxa, por que tem areia na praia? Por que ela é fina? Por que ela é amarelada? Até onde vai essa areia? Como tem tanta areia no fundo do oceano? De onde vem tanta água? Por que as ondas batem e voltam, batem e voltam? Por que os animais marinhos não saem para fora da água? A gente não se pergunta essas coisas, quando na verdade todas elas são a assinatura de Deus na criação. Aqui embaixo tem uma assinatura, ó, da pessoa que pintou esse quadro. E quando você vê um quadro bonito, você fala, deixa eu ver quem foi que pintou, né? E aí às vezes você vai, senta na beira da praia, olha o pôr do sol, você pergunta, quem foi que pintou esse quadro? Na criação de Deus, a ação dele se manifesta em todas as coisas que foram feitas. William Paley propôs uma ideia já muito antiga, de 1802, que dizia: o relógio pressupõe um relojoeiro. Quando você olha um relógio, você diz, alguém fez. O relógio não é uma coisa que nasceu sozinha. O relógio não marca as horas assim, né? Não foi uma coisa que descobriram, quebraram uma rocha, tinha um relógio. Não, alguém fez. Eles têm um mecanismo, ele tem engrenagens, ele bate, ele tem números que estão numa distância igual. Ele pode ser até mais evoluído, digital. E a ideia de Paley, William Paley, quando ele fez essa proposta, ele dizia, eu olho para o relógio e eu sei que alguém fez esse relógio. O objeto exige que alguém tenha feito, porque ele é complexo demais, ele tem função, ele tem, assim, um objetivo para existir, não é um acaso, não é uma coisa que não serve para nada. Então essa proposta de Paley é interessante, porque se a gente parar para olhar a natureza, a gente vai ver isso. Assim como um relógio pressupõe um relojoeiro, alguém que o fez, a natureza pressupõe um criador. Ela entende, não, se há, então há um criador. Dá uma olhada nisso. Sabe o que é isso? Um floco de neve, olhado por um microscópio. É, rapaz. Você já viu uma gota de chuva olhada pelo microscópio, caindo? Você já viu uma gota d'água evaporando em câmera lenta? É um processo incrível. Olha isso. Olha quantas formas. Olha que coisa. Se alguém tentasse esculpir um diamante nesse formato, ninguém teria dinheiro para comprar. E isso cai do céu. Milhões e milhões dessas partículas. Complexidade. A natureza não é uma coisa como aquele carrinho de baixo. A natureza ela é complexa. É uma coisa assim profunda. A natureza ela é perfeita. Tá meio ruim de enxergar, mas isso é uma teia de aranha. Já parou para pensar? Quem foi que ensinou a aranha a fazer teia? Rapaz, como que ela consegue fazer um negócio tão bonito? Você sabia que um fio da teia de aranha é mais resistente do que o aço? Se você pegar uma vareta de aço no mesmo diâmetro que um fio da teia, a teia é mais resistente. Ela suporta mais peso do que o aço. Puxa, essas aranhas são demais. Eu tenho começado a pensar algumas coisas agora com criança pequena, né? Você já pensou no dente de leite? Rapaz, que coisa incrível.
A criança nasce sem dente. Por quê? Porque vai mamar. E aí ela começa a mastigar um pouquinho, né? Experimenta uma coisinha molinha aqui, outra molinha lá. Mas os dentes não precisam ser resistentes. Por quê? Porque a arcada ainda está em construção, o tamanho do maxilar vai crescer. Se esses dentes forem definitivos, quando a boca crescer, os dentinhos vão ficar tudo pequenininho aqui na frente. Então esses dentes precisam ser substituídos. Então eles são provisórios. Você não precisa ir no dentista para ele arrancar o dente do seu filho e colocar um novo bom. Isso acontece sozinho. Rapaz, de onde que veio isso? Alguém fez. Isso não acontece sozinho. A gente se machuca direto. Você já parou para perceber que o nosso corpo ele se reconstrói sozinho? Se você deixar o seu carro lá na garagem parado uma semana e murchar o pneu, você fala, ui, murchou o pneu, vou deixar mais uma semana que o pneu vai encher. Não. Você voltar lá depois de uma semana vai ter outro vazio. Há 2 agora. E o step já não vai dar mais conta. Mas o corpo humano não. A gente se corta sozinho. O nosso sangue, os nossos glóbulos vão lá, eles vão coagular, vão fechar, vão criar uma casca, imunizar o local. Se ficar infeccionado, o seu corpo sozinho vai criar a imunização contra aquela infecção, vai te livrar daquilo, vai restaurar o processo e pronto. É lógico, existe uma limitação, né? Se eu cortar a minha mão fora, não vai nascer outra mão. Existe uma limitação do corpo na capacidade, mas se reconstrói sozinho. Nenhuma máquina que o homem criou se reconstrói sozinha. E eu falo isso porque eu trabalho com manutenção. Elas só quebram. Só quebram. Se você não troca o óleo, nossa, ela só dá um problema. O corpo humano, ele funciona. A assinatura de Deus na sua criação perfeita. A criação de Deus também é bela. É bonita. Não sei o que vocês pensam ao olhar para essas cores, para essas formas. Eu não sei o que vocês pensam quando tocam na pétala de uma flor, quando vocês mexem no pelo de um cachorro. A assinatura de Deus. Se isso tudo veio do acaso, para que ser tão bonito? Por que tantas cores? Por que tantos sabores? Por que tantos aromas? Por que os pássaros cantam tão bonito? Aliás, por que eles cantam? Eu não sei você, mas eu tenho certeza. Alguém criou todas essas coisas. Para mim, isso é claro. Olha o pavão. Olha esse pôr do sol. A natureza é a declaração visível de que existe alguém superior e inteligente por trás de tudo isso. Simetria é uma coisa interessante. Vocês sabem o que é simetria? Simetria é uma coisa que é de um lado exatamente igual é do outro, né? O nosso corpo humano é simétrico. Se alguém me cortar pelo meio, vai dizer, é simétrico, né? Porque o olho tem a mesma distância para esse lado, para esse, né? O nariz, a boca, tem uma orelha de cada lado. Isso é simetria. A simetria pressupõe que alguém está olhando o que está fazendo. Nada se forma sozinho e fica de um lado igualzinho que é do outro. A coisa ela é só de um lado igualzinho que é do outro quando eu estou de fora e estou fazendo, e estou vendo o que eu estou fazendo, e faço desse lado e faço desse igual. Imagina se você encher uma bexiga com tinta e jogar na parede, né? Eu até pensei em fazer esse experimento aqui, mas eu acho que o pessoal não ia ficar muito feliz, então eu coloquei uma imagem ali. Você pode encher 50 milhões de bexigas e jogar todas elas na parede. Nunca ela vai ser idêntica. O espirro aqui de um lado nunca vai ser idêntico do outro.
Você está vendo, aqui esticou mais, aqui esticou menos, aqui tem uma bolinha, aqui não tem, aqui tem mais perninhas mais curtas, ela não é igual de um lado igual é do outro. O acaso não produz simetria. Mas você olha a natureza, olha a borboleta. Ela é idêntica, uma metade com a outra. Os animais, eles são idênticos, uma metade com a outra. O ser humano, ele é idêntico, uma metade com a outra. Simetria nunca é fruto do acaso. Explodiu o Big Bang, as coisas se espalharam pelo universo, veio parar um pedaço de rocha aqui, né? Acabou entrando na órbita do Sol, e aí foi, né? Aí aminoácidos, proteínas, um micro-organismo, né? Unicelular, formou uma bactéria, formou alguma coisa, formou um tecido, um órgão, formou um corpo. Poxa, tem que ter fé para acreditar nisso, hein? Sei. Eu já acreditei. Hoje não acredito mais. Depois que eu me tornei cristão, eu vi. E complementação, né? O último aspecto aqui da nossa... Assim, nós estamos olhando e vendo que a criação dá testemunho das obras, né? Quem lembra do Salmo 19? As obras de Deus, não é isso? Deixa eu ver aqui, Salmo 19. Manifestam, né? A criação manifesta as obras da mão de Deus. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos e se regozija como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O salmista aqui, Davi, ele diz: eu olho para a criação e eu vejo Deus. Não que Deus está contido nela, né? Isso seria o panteísmo. Você já ouviu as pessoas dizerem assim: essa árvore para mim é Deus, né? E faz carinho na árvore. Isso não é cristianismo não, viu gente? Isso é paganismo. Isso é uma doutrina que vem de lá do Egito, era o panteísmo. Deus está embutido na sua criação. Mas não é assim que a Bíblia revela o nosso Deus. Deus criou, e Ele está além desta criação. Ele é superior a ela, Ele não depende da criação para existir, para sobreviver ou para fazer aquilo que Ele tem que fazer. Mas a criação toda está sujeita a Ele. E nós vemos na criação a presença de Deus. Eu não sei se você sabe, a arara azul aprendeu uma lição que a gente ainda não aprendeu. Casamento é para a vida toda. A arara azul, quando morre o seu companheiro, ela passa o resto da vida sozinha. Complementação. Como que o acaso entenderia que você é um homem e você vai encontrar uma mulher? No seu corpo está todo o órgão reprodutor masculino, que não serve para nada enquanto você está sozinho. E do outro lado tem uma mulher com o órgão completo, reprodutor feminino perfeito, em pleno funcionamento, mas que também não serve para nada, se não encontrar o seu homem. Então, o sistema de reprodução proposto por Deus é de complementação. Dois indivíduos precisam interagir para que haja uma nova vida. Alguém que assiste isso depois vai falar dos cavalos marinhos, né? Mas eu não vou nem perder meu tempo justificando. Mas a regra geral é a complementação. Como que um corpo de um homem ou o corpo de uma mulher iam evoluir por milhões de anos
se a outra parte que é complementar à minha está fora de mim? A lógica da própria evolução, da própria seleção natural, proposta por Darwin, diria que o meu órgão e o meu sistema reprodutor precisam ser aniquilados, porque eles não servem para nada. Do meu corpo eles consomem energia sem função. Não tem função. A função ela é entendida no outro, quando homem e mulher se unem e tornam uma só carne. E nisso a evolução não ajuda, ou pelo menos não explica. Okay?